Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Inscreva-se no nosso canal, também ative o sininho das notificações, dê um like, compartilhe para os seus amigos, nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Assista aos nossos vídeos, nossa matéria é bem eclética, falamos de direito, saúde, psicologia, culinária, dicas pet, faça você mesmo e muito mais. Vamos para o vídeo de hoje? Olá, lindezas, tudo bem? Bom, já faz um tempo que eu prometi que eu ia trazer uma matéria sobre a Bianca Toledo e o Felipe Heidrich. E eu nunca falei nesse canal exatamente sobre esse tema. Falei sim em lives de outros colegas youtubers e mais outros canais aí, né? À época eu estava começando ainda com o canal, eu não tinha, inclusive quando falei com ela, eu ainda não tinha nenhum vídeo no canal. Então foi assim, no dia 23 de fevereiro, foi num domingo, a Bianca me ligou por volta das 14h15 da tarde, mais ou menos. E nós conversamos por videoconferência. Nós tivemos uma conversa de 3h30. E nós gravamos essa conversa. A Bianca não me pediu segredo de nada, não me perguntou se isso eu ia publicar, o que eu ia fazer. Nada, mas ela me relatou assim, realmente a conversa teve que demorar porque foi muita coisa. Me contou desde o dia da primeira vez que Felipe a abordou pela internet até o último dia que estiveram morando na mesma casa. E aqui eu não vou trazer todos os detalhes, bom, da conversa, nem esses detalhes eu levei para as lives. Porque assim, existiu conversa de cunho íntimo, que mesmo ela não pedindo para eu guardar um segredo, alguma coisa, é o tipo de coisa que eu não falo, é o tipo de coisa que eu não converso, não mostro, porque não vem ao caso. Ela, inclusive, falou tanto da vida deles, como o que aconteceu, no caso, né, supostamente com o menino, em detalhes. Me mandou algumas coisas tal, e a gente foi se conversando. Ela chegou a assistir a live. Nas lives eu falei aquilo que eu podia. Muita gente ficou a favor, muita gente ficou contra. Em nenhum minuto eu acusei o Felipe e também nem a Bianca. A verdade é que, conforme eu fui vendo as entrevistas do Felipe, eu fui falando. Por quê? Porque ele falou de uma maneira dessa clínica que ele foi internado, que seria impossível ter acontecido aquilo lá dentro, porque eu conheço clínicas psiquiátricas. Então aquilo não pode ter ocorrido. Ele falou inclusive que era mentira, que ele tinha tentado suicídio. Isso eu vou colocar aqui para vocês, tá? Para quem não ouviu a gravação dele para um amigo falando que ele tinha tentado suicídio, deixou um bilhete. Então, eu não quero julgar o fato em si. Eu, quando vi os vídeos da criança falando, eu acreditei na criança. Então, por isso estou falando, não estou pendendo nem para o lado da Bianca, nem para o lado do Felipe. Certas coisas que ele falou que aconteceu lá dentro, da onde ele foi, que foi um CDP, né, que não é cadeia, tá, penitenciária, na verdade, porque o CDP é o Centro de Detenção Provisória. Ali ficam pessoas presas em flagrante, presos temporariamente, presos preventivamente, até o julgamento e trânsito em julgado da causa, tá? Inclusive, viu, muita gente fala de pessoas que quem tem diploma superior não vai para cadeia, porque tem... Não, viu? Uma outra coisa que eu já queria explicar para vocês. A pessoa que tem nível superior, ela não vai para cadeia inicialmente, ela tem que ter um local especial para ficar.
Mas depois, se julgada, condenada, ela vai para a prisão comum, seja quem for. Então vamos voltar lá. Então o Felipe falou alguma coisa da cadeia, que jogaram ele dentro da cadeia, sem roupa, nu, né? E que falaram, olha, façam o que quiser com ele. Primeiro que ele foi colocado junto com outros presos prometidos, como se fala, da mesma forma que ele. Como ele estava sendo suspeito de pedofilia, de ter abusado do menor, ele não pode ficar junto com os outros, porque quem mata pai, mãe, quem mata filhos, quem comete crime contra a criança e tudo mais, eles são jurados de morte. Eles não podem ficar todos juntos, tá bom? E que um deu uma camiseta, outro deu uma bermuda, outro deu um chinelo. Me desculpa, isso não existe dentro da cadeia. Ali é muito diferente, tá? Eu tô falando cadeia, mas vocês entendem, CDP. E mesmo da cadeia, eles têm um código penal próprio, que ninguém aqui de fora manda neles. Ali sempre tem um chefe, tá bom? Sempre tem um chefe dentro daquela cela ou daquele grupo, sempre tem um que manda em todos. Eles têm que tirar o chinelo para entrar na cela. Cada vez que eles fazem, né, necessidades no banheiro, que no caso não é um banheiro, é um buraco no chão, não existe vaso sanitário. E por que não tem vaso sanitário? Justamente porque eles podem quebrar, eles podem tentar tirar a própria vida, eles podem tentar tirar a vida de outros. Então, numa cela, não tem tomada elétrica, vidraça com vidro que possa cortar, tudo isso, entende? Já é tudo já certo. Lençóis, coisas que dê para a pessoa tanto acabar com a própria vida, como para fazer aquela famosa Teresa, né? Que são os lençóis em formato de uma corda, e assim vai. Então tudo por quê? Porque se um deles perde a vida ali dentro, a indenização que a família pode pedir é brava. Então eles são os responsáveis por cuidarem dos presos. Então, tudo é feito para que nenhuma tragédia aconteça, tá bom? Então, dentro de um CDP, de uma cadeia, de uma penitenciária que seja, nessa, na verdade, né, que eles chamam de latrina, cada vez que eles fazem o número 2, ou seja, cada vez que eles evacuam, eles são obrigados a lavar a cela inteira. Depois de desinfetante, desinfetar tudo, eles são assim. Eles têm que estar extremamente limpos. E por isso também que é raspada a cabeça, né? Tá sempre com o cabelo aparado. Por isso, porque pode haver, né, praga, piolho, muita coisa. Então, quanto mais limpo, ninguém pode ficar sem tomar banho ali. Eles não permitem. Tá? Tudo assim, de uma forma, é um código penal ali, rígido. Se a pessoa era folgada em casa e fazia de um jeito, ali não. Ali, e nenhum diretor de cadeia manda neles, tá? Às vezes tem chefe por pavilhão, mas sempre tem. E tem o chefe geral também da cadeia. E na cadeia das mulheres, a mesma coisa, sempre tem uma chefe, tá? É assim que funciona. Então não pode ser da maneira que ele falou. Fala, a senhora não conhece cadeia? Não, eu conheço sim. Eu fiz muito tempo a parte criminal. Então a gente conhece, tá bom? Não é vocês acharem tudo que é corrupção, do jeito que aparece na TV, do jeito que as pessoas falam. Não acreditem em tudo que as pessoas falam. Não é bem assim. Então, também na clínica, ele dizer que ele foi colocado lá sem a própria vontade. Bom, a internação compulsória, ela só existe com ordem judicial. Mas, a partir do momento que ele passou por uma UPA e foi constatado que ele realmente tentou contra a própria vida, imediatamente o próprio médico já dá um laudo para uma internação e desintoxicação. Isso é normal. E outra, na época, a Bianca havia me mandado fotos, nós colocamos nas lives, inclusive as fotos da clínica,
Acho que vocês chegaram a ver com piscina, isso, aquilo. Não tem nada que ele fosse ficar preso, que fosse ficar dopado. Não existia. Por quê? Porque ali ele foi para melhorar, né? Para progredir e não para ficar preso em cárcere privado, tá? Ele disse que processou a clínica também ia processar ele, mas ele não mostrou nada que ele processou, que ele fez. Até agora não foi mostrado nada. Também gostaria de dizer para vocês que eu não quero brigar com youtuber nenhuma e nenhum. Não é meu interesse. Até porque eu não estou pretendendo levar foco para ninguém de notícias muito maldosas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma youtuber aí que está protegendo, soltou vídeos todos esses dias, essas semanas, protegendo demais o Felipe. Até então tudo bem, mas ela disse que o Felipe ganhou em segunda instância. E chama a Bianca de Bibi, várias coisas que é claro que eu não vou repetir. Infelizmente, sabe, falou da moral dela, como se ela fosse, desculpa, uma mulher da vida, sabe? Falou com todas as letras. Depois essa pessoa também fala, gente, vamos orar, Jesus, né? Hoje é o que mais se usa, né? O nome de Jesus, de Deus, e amaldiçoa as outras pessoas. E disse, essa pessoa ainda fala, não, porque eu mato a cobra e mostro o pau. Não, ela não mostra. Ela não mostrou nenhuma sentença, coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que é exclusiva. E infelizmente vou ter que pôr a marca d'água, tá? Eu vou mostrar duas para vocês, tá? Uma do Ministério Público, onde o Felipe recorre do inciso, porque realmente ele foi absolvido no inciso 7 e ele quer o 1 ou o 2, tá? Que diz que houve inexistência do fato, falta de provas para inexistência do fato, e outra é que não existiu o fato. Eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Só estou passando por cima. E o Ministério Público contra, tá? No seu parecer ali, colocando contra. Vou colocar para vocês, tá? Porque ele disse que o Ministério Público absolveu, papapá. Vou mostrar para vocês isso aí. E uma outra coisa, eu vou mostrar partes, tá? Da sentença de divórcio. Essa eu não posso mostrar inteira para vocês me desculpem, mas eu vou mostrar umas partes principais sobre os bens, né? Que diz que não, porque ele ganhou tudo, vocês vão ver, tá? Porque é uma ação que corre sob segredo de justiça normalmente. Toda separação judicial, divórcio, tudo que tem a ver com a família, nessa parte, guarda de menores, tá? Mudança de guarda, alimentos, são ações que elas já nascem dentro, né, do Código de Processo Civil como ações que correm sob segredo de justiça. Tá bom? Então eu não posso trazer tudo, mas eu vou trazer várias coisas que vocês vão ver que eu não estou faltando com a verdade, tá bom? Vou procurar trazer assim de uma forma bem simples para vocês entenderem. Então, assim, não posso julgar se realmente os fatos ocorreram ou não. Só que pensei, poxa, a esposa chega para o marido e fala, escuta, meu filho falou isso, disse que foi você. Não sei, eu acho que a atitude normal de um homem seria, o que é isso? Como? Por favor, vamos levar o menino agora no médico. Vamos levar no pediatra, vamos na delegacia, vamos apurar isso aí que eu quero deixar tudo limpo. Isso não. Toma 2 vidros de remédio, né? Então, assim, não condiz. Então, quem de vocês faria o que ele fez dessa maneira? Que marido de vocês, ou você que é homem, você faria isso? Parece que não. Não bate, entendeu? É incongruente. Isso que eu quero dizer, não estou o acusando, mas é incongruente. E vocês vão ouvir o áudio daqui a pouco, que vocês vão ver que é a voz dele. Não tem como alguém estar ali no ouvido dele falando, fala isso que você tá grogue, fala isso. Não existe como, tá? Isso aí vocês sabem disso, que não tem como. Então, muita coisa
bate que não foi falado, que foi falado na parte dele que não é verdade. Assim, vocês assistam ao Cabrini, né? Nem vou falar Antônia Fontinelli, pelo seguinte, eu não tenho nada contra ela, nada, absolutamente nada, mas sou muito fã do Cabrini. Eu sou fã, então eu avalizo. Até hoje, todas as reportagens que ele fez, eu acho assim maravilhosa. Ele tem uma veia criminal, ele conhece direito, claro que não tudo, mas ele se inteira, né? É uma pessoa muito inteligente, para mim, de credibilidade. Então, assim, vocês veem, né, o choro dele, o jeito, e o Cabrini só olhando, nem piscando, né? O método que ele faz é maravilhoso, né? Pelo menos eu acho. Então, antes a Bianca havia dado uma entrevista para a Antônia, só que muito antes ela tinha falado comigo. Então, veja, eu quero dizer, eu não sou uma pessoa oportunista, uma pessoa que quer fazer sensacionalismo, quer aparecer, porque se naquela época eu tivesse publicado na íntegra o que eu e a Bianca nos falamos por videoconferência, eu tenho certeza que meu canal teria estourado de inscritos e de tudo, mas eu preferi manter a descrição. E a própria Bianca pode dizer que isso é verdade, até porque eu tenho, né, no meu computador tudo isso. Passei para o computador, do celular para o computador, para não ocupar muito espaço, porque foram 3 horas e meia de conversa. E que passou rápido, né? Nós falamos sobre, nossa, muita coisa. E serviu para eu entender certas coisas, ainda ficar em dúvidas em outras, mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero trazer para vocês, eu vou começar, eu não vou falar mais sobre o caso do que realmente aconteceu, tá? Como eu falei, eu quero trazer o resultado das ações e tudo mais, né? Então vamos lá, vocês vão ouvir agora o trecho, então, do Felipe falando no hospital, tá? Onde ele estava sendo atendido, que ele estava grogue ainda, e depois a gente volta. Inclusive, se você está gostando das matérias do nosso canal e desse vídeo, dá aí um gostei, compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais, se inscreva se não for inscrito ou inscrita e não esqueça, ativa o sininho das notificações, porque senão você não vai receber nossos próximos vídeos, tá bom? Então também faça um tour pelo canal, olhe lá o que a gente tem, tá? Alguma matéria você vai gostar porque é uma matéria eclética. A gente fala sobre animais, as dicas pet, nós falamos de faça você mesmo, consertos domésticos, o sabão líquido bem cheirosinho para as mãos, com a receita da doutora Lia com baunilha, tá bom? Alimentação saudável, receitinhas, e vocês comentem também, tá? Vamos ao trecho do áudio então. Oi, querido. Eu devia estar grogue quando mandei pra você. Eu tentei suicídio ontem. A minha esposa tá entrando com um processo contra mim, dizendo que eu violentei. Isso eu não pude suportar. Aí eu tomei 2 vidros de Rivotril, entre outras coisas. E tô no hospital sem saber de nada. Bom, mostrado prometido, nós vamos agora. Eu quero explicar para vocês como foi a absolvição do Felipe. Ele não foi inocentado, ele foi absolvido. Essa exegese do direito, essa interpretação é muito diferente. As pessoas leigas não entendem o que é absolvido e o que é inocente. A diferença eu vou explicar aqui. Por exemplo, o Felipe, ele foi absolvido no inciso 7, vocês viram, né? Que eu coloquei, inclusive, aquela imagem eu peguei do Google, tá?
como eu escrevi lá, não existir prova suficiente para a condenação. E aqui, o que ele fez? Ele não ficou contente, não ficou feliz, não ficou satisfeito com a sentença dessa forma. Então, o que ele fez? Ele apelou para a segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, certo? Pedindo o quê? Pedindo para mudar o inciso, aí no caso, circundado em verde, o inciso 2, não haver prova da existência do fato. E olha o inciso 1, está provada a inexistência do fato. Então, numa reforma da sentença de primeiro grau, do juiz Acó, né, que é o juiz lá da vara, que foi, no caso, quem prolatou a sentença de primeiro grau, ele, modificando isso, ele tem condições, inclusive, de pedir indenização a quem o acusou. Ele tem condições de pedir indenização a Bianca. Sendo no inciso 7 ou em qualquer outro, sem ser 1 e 2, não há condições de reparação civil. Tá bom? E eu vou colocar para vocês aqui, daqui a pouquinho, o que disse o Ministério Público sobre isso. Só faltando o acórdão do presidente relator, que seria um desembargador. Vocês vão ver, então, isso junto comigo. E ela é original. Ele negou. Então, o que quer dizer? Que pode sim, os fatos podem ter ocorrido, mas pela insuficiência de provas, ele não foi condenado. Inclusive, isso se chama indúbio pro réu. Quer dizer, na dúvida, para o réu. O réu é quem acaba sendo vencedor. E no caso aí, o Ministério Público entrou porque é ele que seria o apelado, certo? Tá bom? Como fiscal da lei. E vou dizer mais, eu não tive acesso aos autos pessoalmente, não vi, eles não estiveram nas minhas mãos, mas eu acabei apreciando várias provas, várias coisas. E eu até à época comentei com a Bianca que, sabe, eu não sei se foi por opção do advogado dela na época, tá bom? Com todo respeito, data máxima vênia, falar algo de um colega, porque para mim todos os advogados são ótimos. Mas assim, não sei se foi a linha de pensamento, né? A linha de acusação, da oferta de provas, que acabou que a Bianca, certas provas, ela não permitiu. Então, não sei se foi por orientação do advogado ou se foi um desejo pessoal dela. Inclusive, ela achava que um exame feito nas partes íntimas do menino, do menor e tudo mais, ela achou que o médico fosse repetir aquilo que supostamente tivesse acontecido. Eu até comentei, falei, não, jamais. Por quê? Porque senão ele estaria violando a criança, o médico. De forma alguma, eles têm outras maneiras de saber o que aconteceu. Não é verdade? Senão o próprio médico estaria cometendo estupro. Então, às vezes a pessoa é bem esclarecida, mas às vezes faltam alguns elementos de informação que, de repente, acaba por um resultado insatisfatório, por aquilo que não era esperado, tá? Outra coisa que eu quero dizer, não sou advogada de Bianca, não sou porta-voz de Bianca, não tenho nada contra o Felipe, só estou trazendo aqui para vocês o que eu tenho em mãos que condiz com a verdade. Bom,
Vocês já sabem já como que eu funciono. Inclusive, pelo que sei e alguns vídeos que assisti, o Felipe está falando a quatro ventos, começou novamente a dar entrevistas, falar que ele venceu em segunda instância. Então, não é justo porque ele não mostra. Então, mostra para o pessoal, sabe? Isso não é uma maneira correta de colocar a Bianca na berlinda novamente. Então mostra, não vai ter problema nenhum você mostrar, tá bom? Você é uma das partes, tá legal? Então vamos mostrar aqui a parte do Ministério Público. Então está aqui, olha, apelante Felipe Garcia Heiderich, segundo apelado Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Tem algumas partes aqui, tá? Que eu vou ter que cortar também. Mas aqui ainda dá, olha. Após regular instrução criminal, Felipe, o réu, né? Falando tudo aqui. E pela respeitável sentença, foi absolvido, né? Por insuficiência de provas para condenação com fundamento no artigo 3867, inciso 7, né, do Código de Processo Penal, aquilo que eu coloquei para vocês, tá bom? Então, quando foi intimado da referida sentença, o réu manifestou o interesse de recorrer, né, que seria o Felipe, e colocou o recurso, aí tá falando tal. Bom, vamos para frente. Autos, visto, relatório. Passa-se ao exame do recurso de apelação. Admissibilidade do recurso, que está dizendo que preenche os requisitos objetivos e subjetivos. Ele está querendo dizer aí que está dentro do prazo, né? Ele é tempestivo, que foram recolhidas as custas e tudo mais. Para conhecimento, quer dizer, para, né, poder ser avaliado. Então, da apreciação das razões recursais, ele busca o reexame das provas produzidas e ele pede parcial reforma da respeitável sentença para que seja absolvido. Vocês estão vendo agora? Absolvido, sob o fundamento do artigo 386, inciso 2, que ele também poderia ter pedido o primeiro se quisesse, do Código de Processo Penal, isto é, de que não restou provada a existência do fato. Então, o que o promotor está dizendo? Que não assiste razão ao apelante, estando a respeitável sentença, ou referida a sentença também, que pode ser, recorrida devidamente fundamentada quanto à existência de dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, conducente à inafastável absolvição, com fundamento no princípio indúbio pro réu. Então, ele está dizendo que a sentença recorrida, da qual ele recorreu, né, apelou, é irretocável diante da acertada valoração das provas realizada pelo magistrado, que é o juiz, a partir do exame conjunto e detalhado dos depoimentos, entrevistas e documentos trazidos aos autos, que conduzem à forçosa conclusão da inexistência de provas suficientes para a condenação, subsistindo a dúvida acerca da ocorrência dos fatos. Tá aqui, hein? Estou só lendo. Conforme já destacado e conforme já sustentado alegações finais pelo parquet. Parquet é o promotor, tá bom? É um nome também que é usado para ele. A cujos fundamentos se reporta, não foram produzidas provas suficientes nesses autos que fossem capazes de ensejar a condenação do apelante. Assim, em razão de haver dúvidas, olha, em negrito, primou-se pela sua absolvição. Por todo exposto, aqui, né, tá no final da conclusão, já quase, considerando a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência e da autoria dos fatos imputados na denúncia,
É o caso de aplicação do princípio indúbio pro réu diante da ausência de certeza necessária para embasar um pedido de condenação, sendo o caso de manutenção da sentença absolutória com fundamento na insuficiência de provas para a condenação. Então, o que ele fez? Ele manteve o inciso 7. E a conclusão foi que, por todas as contrarrazões expostas, requer o Ministério Público seja conhecido e desprovido o recurso de apelação interposto pelo ora apelante, Felipe, tá? Isso aí saiu no dia 29 de maio, a parte de baixo, tá? Eu não posso mostrar, tá bom? Então, vocês entenderam, né? Até agora, Felipe não ganhou nada. Nós estamos agora falando da ação, então, que ele apelou, tá? Da sentença de absolvição dele lá, porque ele quer o inciso que o torne inocente. E vocês viram aí qual foi aí, né? O que o Ministério Público manifestou. Então, o termo inocente é para aquele que não produziu qualquer ato. E o termo absolvido é para aquele que não foi condenado por insuficiência de provas. Isso não quer dizer que os fatos aconteceram e também não quer dizer que não aconteceram. Então, num caso assim, o réu deve ser beneficiado pelo indúbio pro réu. E dizer que ao mesmo tempo que ele ajuizou essa apelação para essa mudança de inciso, né, que vocês viram aí que ele realmente não está conseguindo, a Bianca também apelou para que seja modificada a sentença e o torne condenado. Essa ainda não tem resposta alguma, tá bom? Se tem, então eles que coloquem. Felipe que coloque, não existe, tá? Isso tenho que dizer, é uma falácia. Vamos então agora para a parte lá da partilha dos bens dentro do divórcio. Então aqui, olha, esse pedaço eu posso colocar, não tem problema, que é um cabeçalho, né? Falando o nome deles. E dizendo que, no caso, ele requer a partilha de bens adquiridas na constância da relação conjugal. E aqui eu vou ler para vocês, tá? Sobre os bens que ele pretende, porque eu não posso colocar aqui tem endereço, aqui tem número de registro do imóvel, cartório de registro, essas coisas. São extremamente sigilosas, né? Ninguém precisa expor esse tipo de coisa, mas eu vou falar para vocês no que ele perdeu, no que ele ganhou, tá? Ele ganhou uma parte ínfima aí, ao meu ver, porque somente uma coisa foi adquirida na constância do casamento, dentro dos 3 anos, que foi a casa que eles moraram durante 1 ano e meio. Então, a casa, que a Bianca, inclusive, ainda mora, apesar de ser comprada pelo nome dela e o juiz mesmo ali admitir que pode ter havido parte da herança, que era ela quem pagava as prestações e ele só pagava a conta de luz, tal, tá escrito tudo isso na sentença, por ela ter adquirido na vigência do casamento, ele tem parte de 50%. Mas vamos dizer que, mesmo que ele tenha ou não tenha pago, tá? Porque eu não estava lá para ver. Foi somente 1 ano e meio esse valor da casa que ele tem o direito. Por quê? Porque Bianca continuou pagando, tá? E não é pouco por mês. Continuou pagando e tudo isso tem que ser abatido. Então, se não tomar cuidado nisso, ele ainda vai ficar devendo para ela, tá? Essa é a verdade. Eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ler. Bom, eu vou dar uma resumida geral, tá? Porque são 7 páginas e muito escritas. Tá dizendo aqui que a Bianca herdou bens de grande monta,
e também como pastor e conferencista, mantém sua vida financeira estável através de palestras e administração de bens como atividade empresária, adquiridas antes do casamento na constância desse. Bom, pera lá que agora eu vou mostrar para vocês o que o Felipe pediu. Bom, ele pediu 2 veículos, né, que estavam registrados em nome dela. O juiz não deu, diz que realmente foram comprados antes do casamento, né? Uma conta em nome da ré bancária, não continha o extrato alegado pelo autor. Isso aí nós vamos falar dessa conta, né, que eu não posso falar o banco. A constituição de uma empresa chamada Prova Viva Produções. O juiz falou que não pertence a ele, não tem nada a ver essa produtora, tá? Que pertence somente a ela, inclusive com o dinheiro proveniente de herança recebida pela ré. Ela provou tudo isso, tá? Através de documentos. Tudo isso provado através de documentos. Tá aqui, olha, por exemplo, documento 7, folhas tal, documento 10, folhas tal, tá bom? Algumas salas comerciais, tal, também a mesma coisa, tá? Ele não teve direito porque era um recurso proveniente da herança. Daqui a pouquinho nós vamos falar da herança, calma lá. Também alguns imóveis em Araçatuba, tá? Não vou ficar detalhando quais são esses imóveis. E que, na verdade, tá? Ela também provou que foi antes, né? Porque é onde tem, inclusive, uma das unidades da Universidade de Toledo, tá? Ele chegou a alegar até que ela tinha comprado uma rádio, e isso nunca ocorreu. E o juiz também aceitou a documentação e viu que realmente não tinha nada a ver. Então é muita coisa aqui que ele está pedindo. Também alguns imóveis em São Paulo. Só que pela data do registro, tudo, ela nem conhecia o Felipe, tá? Nessa época. E o juiz realmente deu como improcedente. E aqui está falando que a ré pagava todas as despesas da casa, no caso a Bianca, e do casal para possuir patrimônio de herança. Então aqui está falando, né, que o imóvel realmente está financiado, as parcelas foram pagas no decorrer da sociedade conjugal. Então presume-se que tal pagamento ocorreu por esforço comum de ambos, mesmo que, evidentemente, a autora tenha contribuído mais que o autor em razão da diversidade de capacidade financeira entre ambos. Deve-se presumir que o mesmo for adquirido pela família. Então, aqui está falando, né, que o imóvel situado, fala aqui o endereço, o bairro do Rio de Janeiro, deve ser partilhado na proporção de 50% cada um, pois restou comprovado que o mesmo trata-se de um bem comum de ambos, sendo certo que as prestações após a dissolução, né, que seria do casamento, deverá ser arcada por ambos na proporção de 50% para cada, já que se ambos se beneficiam dos valores pagos, também devem arcar com as parcelas em aberto até a eventual dissolução do condomínio que será constituído por essa sentença. Então é isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então é assim mesmo. Como eles se casaram com comunhão parcial de bens, tudo que for adquirido depois do casamento, né, na vigência do casamento, tem que ser partilhado. E apesar de ele ter pedido aí mais de 15 bens, né, a única coisa que restou procedente é a casa. Só que a casa financiada, onde ele morou apenas 1 ano e meio lá. Então aqui está escrito que vai ter que ser descontado aquilo que ele não pagou. E o próprio juiz disse que realmente, apesar dela ter mais condições financeiras que ele para obtenção dessa casa e ter pago e tudo mais, ela simplesmente tem que dividir com ele porque foi adquirida na constância do casamento, certo? Então, o valor
não é alto. E além de tudo ainda, tem coisas a descontar. Foi aquilo que eu falei, tá bom? E eu vou dizer aqui, eu vou ver se eu já vou para a conclusão, tá? Do que deu lá no final. E vou ver o que eu posso pôr ainda para vocês aqui. Ele também fala que, no caso, o Felipe alegou a existência de obras de artes, mas não restou comprovado nada, ele não pôs prova nenhuma que isso aí existia, então o juiz realmente não deu, né? Então, ante todo exposto, ele julga procedente em parte, no pedido de partilha, a proporção de 50% para cada um dos cônjuges nos bens que entende pertencente ao monte do ex-casal, que é o quê? Um saldo de conta corrente, tá? Em nome do Felipe, um saldo de conta corrente em nome de Bianca e 50% do imóvel que moraram. Só que agora eu vou sim recortar um pedaço, que aqui eu vou poder pôr para vocês isso apenas, porque eu não posso colocar conta corrente, nada disso, porque tem todo o número da agência, tá? Tudo isso. Um pedaço ali. Desde já declaro que o referido imóvel ficará em condomínio até a sua venda ou divisão do valor apurado em ação própria, após descontados os valores do saldo devedor do financiamento imobiliário vinculado ao imóvel, que deve ser quitado na proporção de 50%. Depois, frise-se, desde já, que em caso de pagamento das prestações integrais por um dos ex-cônjuges, o mesmo deverá abater a parte a que faz jus o outro de sua meação, a fim de evitar enriquecimento sem causa e tomada do imóvel pela entidade financeira. Claro, né? Então, aqui está escrito que custas rateadas, devendo o cartório observar que o autor irá recolher as custas ao final e condena as partes mutuamente no pagamento de honorários advocatícios da parte contrária, fixados no valor de 10%, tal, para cada parte. Então, está de julgado, espécie formal de partilha, né? Isso se eles não recorrerem no caso dessa sentença. E cumprindo acima determinado, desse baixa e arquivem-se, para arquivar o processo. Então, eu vou colocar para vocês aqui o resuminho, então, do que, na verdade, foi o resultado. Apesar do Felipe ter requerido muitos imóveis, bens, muita coisa, foi restado provado que esses bens pertenciam a Bianca de antes do casamento. E ele chegou a dizer que ele não queria nada que fosse dela de herança. E pelo jeito parece que não é verdade, né? Porque tá lá na sentença. Também destacando que muita gente falou: mas as faculdades de Toledo foram vendidas agora, no final de 2019. É verdade, é mesmo. Inclusive, se vocês quiserem saber por quanto foi vendido, eu não vou dizer aqui, vocês vão procurar no Google, tá? Não acho legal eu falar, mas posso dizer que são milhões e passa de uma centena. Então, vocês vão lá no Google ou um outro meio de busca, site de busca, e busquem lá que vocês vão ver. Só que o irmão Bruno, inclusive ele é citado aqui nesse processo, a Bianca vendeu cotas da faculdade para ele, de empresas que tinham lá, e ela recebeu antes esse dinheiro. E ela provou em juízo, e o juiz aceitou, porque ela provou transferência bancária do irmão na época, você entendeu? Tudo. Também na vigência do casamento, só que herança não comunica. Você entende? Se a pessoa comprar um imóvel, sim, divide meio a meio. Então, preste atenção, eu quero fazer um vídeo bem explicadinho disso, tá? Tanto na vigência do casamento, quando casam com separação, na comunhão parcial de bens, como na separação total, como na comunhão total. Vou fazer um vídeo para vocês sobre isso e também na união estável. Muita gente quer saber. Na morte funciona de um jeito, mas na vida, na separação, é totalmente diferente. Tá legal?
Então, mostra que o irmão dela comprou, então ela tinha esse dinheiro. E apesar dela ter dado lá uma entrada na casa, tudo mais, ainda bem, né, penso eu, que ela financiou a casa praticamente inteira. Porque se ela tivesse comprado à vista, sinceramente, ela ia ter que dividir com ele, tá? Então é bom que antes de vocês se casarem, antes de vocês irem morar juntos, juntar as escovas de dentes, consultem um advogado. Vale a pena vocês pagarem uma consulta, porque vai te dar uma assessoria boa para você saber, porque ninguém sabe, né? Quando se casa é meu bem, quando se separa são meus bens. Não é verdade? Vocês já ouviram falar isso? E é isso aí. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá? Volto a dizer, não tenho nada contra o Felipe, não presto serviço para a Bianca, mas eu acho correto que venha, porque já que ele foi na mídia novamente soltar a quatro ventos, eu digo, ele ganhou o mínimo dessa sentença dos bens. Porque veja, ele pediu mais de 15 itens e bem valorados. E aí, existem despesas também que pode ser que ele tenha que devolver uma parte de dinheiro para a Bianca. Infelizmente é a verdade, as coisas são assim, tá? E aguardo os seus comentários, tá bom? E um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir, fiquem com Deus e tchau, tchau!